Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, porque hoje nós vamos estar encerrando o nosso trimestre. É muito bom saber que passamos, mais esse trimestre, 3 meses ensinando as nossas crianças, a faixa etária dos primários, de 7 a 8 aninhos, como amar, obedecer, respeitar e confiar no amor e no poder do nosso Deus. É muito bom sabermos que nós ensinamos eles, cada experiência que o povo de Israel teve, e o mais importante é saber que nessas experiências o Senhor sempre esteve presente, o Senhor sempre esteve cuidando do seu povo. E assim não é diferente conosco hoje, O Senhor está em todo o tempo cuidando de cada um de nós, nos mínimos detalhes, e eu sei que foram experiências maravilhosas que vocês tiveram, porque eu também tive, As nossas crianças, assim, vocês viam no rostinho deles, o desejo de estar aprendendo, por mais dispersos que às vezes eles ficam. Eles são inteligentes, eles guardam ali, na sua mente e no seu coração. Quando você chega no outro domingo e pergunta, eles estão ali, eles sabem responder, na medida do que eles vão lembrando, eles respondem aquilo que eles se lembram, do que eles têm aprendido. Então é essa confiança, é esse amor, é esse cuidado que nós temos que continuar passando para as nossas crianças. Então chegue alegre, feliz. Se você não tem condição de enfeitar a sala, não tem problema, coloque um avental, receba as suas crianças com um abraço, receba elas com alegria e dizer para elas que elas são bem-vindas em nome de Jesus, que vamos encerrar mais um trimestre, mas no domingo que vem nós vamos já iniciar um novo trimestre com novas lições, novas experiências e tudo isso seguindo o caminho para a terra prometida. Assim como o povo de Israel estava caminhando para a terra prometida, nós também somos passageiros, somos peregrinos aqui nessa terra. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é rumo à cidade celestial, à terra prometida que o Senhor tem preparado, aonde mana leite e mel, aonde a tristeza não mais haverá, aonde somente a alegria, a paz, reinará junto com o nosso Deus. É muito bom a gente ter essa esperança. Nós nunca podemos dizer, eu não tenho mais esperança, eu não sou feliz. Não, a nossa esperança não morreu, a sua esperança não morreu. Por mais que passemos dificuldades aqui nessa terra, eu posso dizer para você que o Senhor tem o melhor para você. Nunca diga, a minha esperança morreu. Não, a nossa esperança permanece viva. Ele morreu lá na cruz, ele ressuscitou e ele vive eternamente e quer um dia que nós passemos, para pertinho dele e juntos passarmos a eternidade ao seu lado. Ah, como é bom saber, e bom permanecer fiel a Deus para podermos alcançar essa terra prometida. Então, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho do que o povo de Israel estava atravessando ali no deserto. Então, hoje a nossa lição de número 13 diz assim: um novo líder para o povo de Deus. Quem que era o líder do povo de Deus? Não era Moisés? Por que um novo líder? Nós vamos aprender isso hoje, para que vocês possam guardar no seu coraçãozinho que nós precisamos ser fiel a Deus, que nós precisamos ser obediente a Deus, para que nós possamos entrar na terra prometida. Então, o texto, a lição de número 13, um novo líder para o povo de Deus. A leitura bíblica se encontra no livro de Números, no capítulo 27, do versículo 12 até o versículo 23. E o objetivo da lição? Que o aluno compreenda que a desobediência a Deus tem consequências ruins. Então, que você possa entender
que se você for desobediente a Deus, infelizmente vai ter uma consequência ruim. Se nós formos obedientes a Deus, nós vamos ter, né, recompensa boa. Mas se nós formos desobedientes a Deus, nós vamos ter uma consequência ruim. Então, que possamos, né, não é ruim ter consequência ruim? Então, que possamos ser bons e fiéis a Deus para que possamos ter consequências boas, né? Resultados bons, recompensa boa. E o ponto central da lição: Deus fica contente com pessoas que o obedecem, né? Então o Senhor tem prazer na obediência. O Senhor tem prazer em nos abençoar, mas para isso nós precisamos ser obedientes a Ele. Nós precisamos obedecer. E para isso, olha, nós precisamos fazer o quê? Escutar. Sim, esse cântico diz assim, ó. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Então, olha, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Então, se nós escutarmos a voz do Senhor, né, e obedecer em todo tempo, o Senhor vai nos defender, vai nos proteger das astutas ciladas, né, das astutas setas que o inimigo tenta lançar sobre a nossa vida. O Senhor vem com um escudo para nos defender. Então, esse cântico, vou cantar mais uma vez para vocês. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Então você pode também pedir para cantar lá em cima, na hora que for fazer o texto áureo, você pode estar cantando esse cântico junto com as crianças e depois falar o texto para memorizar o Memória em Ação, né? Que é o versículo que nós falamos aqui com as nossas crianças. O versículo eu vou falar ele no final. Dessa vez nós vamos falar ele no final. O povo de Deus, eles ainda estavam caminhando pelo deserto. O povo, Moisés ali guiando o povo de Deus, né? O Moisés guiando o povo de Deus, conduzindo, ensinando, orientando, explicando. Agora chegou o momento de descansar, o povo descansava, eles armavam, né, o tabernáculo, ofereciam seu sacrifício a Deus. Acredito que era assim uma experiência nova a cada dia. E ali no meio do deserto, em rumo à terra prometida, teve um dia que o Senhor deu uma ordem para Moisés. Só que sabe o que aconteceu? Moisés e Arão não obedeceram à ordem que Deus deu. Por mais que Moisés já tinha caminhado muitos anos com o povo, orientando, sendo fiel a Deus, nesse dia, ele e o seu irmão Arão não obedeceram aquilo que o Senhor tinha mandado. E sabe quantos anos o povo de Deus caminhou ali no deserto, até que chegasse a hora de eles conquistarem a terra prometida? 40 anos. Olha só quantos anos que demorou para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Mas Moisés estava caminhando ali com o povo. Só que chegou nesse tempo, nesse dia, Moisés não obedeceu à ordem do Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Eu acredito que Moisés, como assim, Senhor? Eu não vou entrar na terra prometida? Nem você e nem Arão. Nenhum de vocês dois
vão colocar os pés lá na terra que estou preparando para o meu povo. E Moisés, infelizmente, ele teve essa resposta de Deus. Olha só, andou tanto tempo com o Senhor, mas nesse dia ele desobedeceu a Deus. Mas Moisés também se arrependeu disso que ele fez. Mas aí ele, por mais que ele pedisse, por mais que ele suplicasse, Senhor, por favor, deixa eu entrar, me perdoe. O Senhor, acredito que o Senhor falou, Moisés, eu te perdoo, mas você não vai entrar na terra prometida. Que triste. Mas o Senhor disse assim para Moisés, suba neste monte e de lá você vai avistar toda a terra. Crianças, amados, o Senhor, Ele é muito bom para conosco. Por mais ruins, por mais desobedientes, por mais reclamões por mais que a gente reclame, o Senhor, Ele cuida de nós. Então Ele olhou para Moisés, acredito, lógico que Deus não apareceu para Moisés, mas acredito que Ele olhando, Moisés não estava vendo, mas o Senhor estava olhando nos olhos de Moisés, dizendo assim, eu vou deixar, Moisés, você avistar a terra que eu estou preparando. Então lá naquele monte bem alto, Moisés olhou e avistou todas as planícies, todas aquelas terras. O Senhor falou assim, tudo que você está vendo é o que eu estou preparando para o meu povo. E ali Moisés avistou a terra prometida, mas ele não pôde entrar na terra prometida, nem ele nem Arão. Mas quando Moisés ali, avistando a terra prometida, quando ele, essa figura para nos mostrar, quando ele desobedeceu a ordem que o Senhor deu, e quando ele pergunta para o Senhor, Senhor, mas quem vai conduzir o meu povo? Senhor, mas eu preciso de alguém. Como que o meu povo vai entrar na terra prometida? Como que se fosse ovelhas sem pastor? Prepare alguém, mostre-me alguém para que possa, junto com o povo, entrar ali na terra prometida. E o Senhor, sabe o que o Senhor diz? Moisés, você vai chamar Josué, filho de Num. Você vai trazer ele até a sua presença. Vai chamar o sacerdote Eleazar. E você vai ungir Josué como líder do meu povo. Olha só, vocês se lembram que quando Moisés subiu lá no Monte Sinai para receber os mandamentos, quem que estava junto com Moisés? Josué. Josué estava junto com Moisés. E sabe o que aconteceu? Por que Deus preparou Josué? Porque Josué estava em todo tempo ao redor de Moisés, observando o que Moisés estava fazendo. Quando algo caía, Josué pegava, acredito eu. Quando Moisés precisava de ajuda, Josué estava ali pronto para ajudá-lo. Então Josué estava atento. Por isso que nós precisamos estar em todo tempo ao redor de pessoas, que estão servindo ao Senhor, porque nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos em todo tempo estar ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não sabemos aonde o Senhor vai nos colocar. Se nós formos pessoas desagradáveis, um professor chato, um professor reclamão, uma criança desobediente, as pessoas nunca vão olhar para nós. Imagine Deus! Sabe quem que estava olhando para Josué? Talvez Moisés não tivesse essa visão de líder para Josué. Mas o nosso Deus, ele tinha. Então o nosso Deus olhou para Josué. Olha que alegria, olha que prazer. Então o nosso Deus mandou que chamasse Josué até a presença de Moisés. E ali, Josué, eu estou ficando apertada aqui hoje, Josué, diante da presença de Moisés e diante da presença de todo o povo de Israel,
Josué foi ungido, o novo líder do povo de Deus. E ali, acredito que o coração de Moisés se alegrou, o coração de Moisés ficou feliz, porque agora sim, o povo tinha um pastor, alguém que conduzisse quando ele entrasse na terra prometida, ele se fosse entrar na terra prometida, tinha alguém guiando eles, tinha alguém orientando eles. E olha um versículo que eu preparei, que eu quero ler para vocês aqui, que diz assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Tão somente, olha o que o Senhor disse para Josué, e é o que o Senhor está dizendo para você. Tão somente esforça-te, Josué, esforça-te, Gislaine, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas aonde quer que andares. Olha só, o Senhor está dizendo isso para você. Não se desvie deste caminho. Por mais que o inimigo lance setas sobre a sua vida, esteja protegida a sua mente, o seu coração, seja verdadeiro, seja fiel, seja agradável, né? Vamos encerrar esse trimestre com vamos dizer assim, novo comportamento, novas atitudes, novos sentimentos, sentimentos de humildade, de ajuda, de amor ao próximo, de amar a Deus e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então vamos fazer esse encerramento com as nossas crianças, ensinando elas e orientando elas a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, assim como Josué foi escolhido, né, e ungido pelo sacerdote Eleazar como novo líder do povo de Deus, ali Josué, então, quando o Senhor, para resumir essa história, para não deixar as crianças sem saber, né, o final dessa história, Deus preparou um novo líder para conduzir o povo. Mas e agora? O povo conquistou a terra prometida? Sim. Levou 40, o Senhor tomou Moisés, né? O Moisés morreu, Arão morreu. Irmãos, amados, precisamos ir falar para as nossas crianças que de todas aquelas pessoas que saíram lá do Egito, novas pessoas foram nascendo, foram crescendo, porque foram 40 anos de caminhada. Né? E isso é muito lindo, as roupas não se rasgavam, os sapatos não se gastavam, o sustento vinha a cada dia. Mas infelizmente todos morreram. E aquelas pessoas que foram nascendo nessa trajetória, nessa caminhada do deserto, somente esses que foram nascendo, que entraram na terra prometida, sendo conduzidos por Josué e Caleb, que foram, eles saíram do Egito, talvez crianças, né? Eles saíram e foram crescendo ali no deserto, e Josué e Caleb, somente esses dois, o Senhor permitiu que entrasse na terra prometida. Então, olha só, por isso que precisamos ser obedientes a Deus. Aquele povo que reclamava, aquele povo que só resmungava, o Senhor cuidou em todo o tempo. Mas eles não entraram na terra prometida. E somente Moisés avistou a terra prometida. E Josué e Caleb entraram ali na terra prometida. Então, olha, o Senhor, diante de todo o povo, ungiu Josué como líder do povo de Deus. Então, por isso que nós precisamos ser crianças obedientes, pessoas obedientes, obedecer o papai, ajudar o amiguinho, não brigar, não maltratar, não responder, não pegar aquilo que não é seu. Então, nós precisamos, para conquistar os céus que o Senhor está preparando para nós, nós precisamos ser crianças
obediente. Por isso que nós precisamos ser pessoas obedientes a Deus. Por isso que nós vamos fazer agora aqui, olha, um acróstico com a palavra obedecer. Então você pode estar pedindo para as crianças falar, né, com a letra O que nós podemos fazer para obedecer a Deus, né? Então eu já escrevi algumas coisas aqui e vou colocar para ficar mais rápido. Então nós com a letra O podemos orar. Deixa eu pegar outra cor aqui. Orar a Deus. Com a letra B, bondade, né? Ser bondoso ao próximo. Com a letra E, ensinar. A palavra de Deus. Tá a letra meio feia que tá ruim para escrever. Deus. Vamos ler com a letra D. Dedicar, dedicação. Dedicação a Deus. Nós podemos com a letra E, esperar. Esperar em Deus, né? Saber esperar, não querer tudo para ontem, né? Com a letra C, ter um coração puro, coração puro. Com a letra E, de novo, né? Escutar. Estar com os nossos ouvidos atentos para escutar a voz de Deus. E com a letra R, para terminar, respeitar. É difícil, né? Respeitar os mandamentos de Deus. Então, olha, com a palavra bondade, olha quanta coisa boa, quanta coisa positiva, quanta coisa legal, né, que nós podemos fazer para abençoar as pessoas aqui nesse mundo, né? Então, precisamos estar atentos, né? Porque o inimigo, ele vai estar lançando sobre a sua mente em todo tempo setas, sentimentos ruins, desejos ruins, atitudes ruins, ele vai estar lançando, mas que você possa estar protegidos, com a sua mente protegida, com Jesus dentro de você, com o Senhor Jesus iluminando a sua vida, a sua mente, o seu coração. Amém? Então, se você permanecer fiel a Deus e obediente, você vai conquistar a terra prometida que o Senhor está preparando para nós. Então, olha, o nosso versículo, ele diz assim: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias capítulo 42, versículo 6. Então, olha, se obedecermos a quem? Ao Senhor, o nosso Deus, a Deus, tudo correrá bem. Então é aqui, olha, na palavra do nosso Deus, Jeremias capítulo 42, versículo de número 6, que diz assim, deixa eu achar aqui: seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Então, às vezes, nós queremos que o Senhor só fale sim, 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 sim. Quando Ele fala não, quando Ele fala espera, nós já ficamos tristes, já não queremos aceitar. Não, que se nós obedecermos, seja dura ou seja agradável, né? Aquilo que o Senhor
Deus nos diz, tudo nessa terra, tudo na sua vida correrá muito bem. Então que você possa ser obediente, que você possa, olha, estar orando pelas pessoas que você sabe que está precisando de ajuda. Não ore só por você, não peça só pela sua família, não. Ore para pessoas que realmente você sabe, o seu amiguinho lá na escola que está precisando. Ore, peça a ajuda de Deus para ele. E aí, olha, agora eu quero ver se vocês vão lembrar, hein, das lições que nós falamos desde o primeiro dia. Deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver. Que é isso? Uma corrente? Em qual lição que nós falamos alguma coisa sobre correntes? Ah, tia, na primeira lição, quando o povo de Deus estava sendo escravizado por Faraó. Muito bem. O que aconteceu? O Senhor libertou o povo dele, as correntes se quebraram e eles foram libertos pelo poder, né, que o nosso Senhor tem. E isso daqui? Um gafanhoto? Ah, gafanhoto. As pragas, né? A praga que Deus mandou sobre o Egito. Muito bem. O gafanhoto era uma das pragas que o Senhor mandou. Que é isso? Um fogo? Tinha fogo lá no Egito? Tinha fogo lá no deserto? Tinha fogo, a coluna de fogo que iluminava o caminho para o povo de Deus passar. Muito bem. Então leve a sua caixa de recapitulação e faça com as crianças, coloque aqui pecinhas que fazem eles lembrar daquilo que eles aprenderam. E aí, se você tiver prêmio, você pode dar para eles. Se você tiver lembrancinha, pode dar para eles. Faça o seu melhor. Mas se você não tem, somente você dizer a palavra do nosso Deus, uma aula bem dada, é o melhor presente que a sua criança pode receber. Amados, que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E eu quero que vocês estejam comigo para o próximo trimestre. Eu já dei uma olhadinha, vai ser lições maravilhosas e eu vou tentar preparar algo novo para vocês. Porém, algumas coisas eu vou continuar usando mesmo. Por quê? Não tem precisão de nós estarmos fazendo novos expositores visuais. Vamos continuar usando esse e para o próximo ano a gente muda alguma coisa. Nós precisamos, às vezes não temos mais nem lugar para guardar, não temos condições financeiras para fazer. Então vamos usar aquilo que nós temos. Vamos estudar a palavra do Senhor e levar um alimento forte para as nossas crianças. Que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre a vida de vocês. Se você gostou dessa pré-aula, compartilhe, dê muitos likes, joinha, gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com pessoas que você sabe que vai ministrar essa pré-aula. E deixe seus comentários. Precisando de mim, na medida que eu conseguir, eu vou atendendo a cada um de vocês. E eu quero dizer para vocês, tem coisas que eu faço moldes, tem coisas que eu não consigo fazer moldes, porém o mesmo Deus que me inspira, Ele há de inspirar a sua vida e muito melhor. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, até o próximo trimestre. Deus te abençoe.